Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos estarmos estudando a última lição deste ano, do nosso trimestre também. E louvado seja Deus por este ano, apesar das lutas, das dificuldades, mas Deus tem nos sustentado. Então, é motivo também de gratidão reconhecermos o cuidado, reconhecermos também a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E orarmos para que Deus continue nos sustentando, nos dando sabedoria, paciência, para sempre caminharmos com Ele. O nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo. E para isso nós precisamos pedir a Ele que nos dê força e nos ilumine a cada dia. Nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus os aniversariantes. Nós temos amanhã o João Gabriel, neto da nossa irmã Rose. Deus possa estar abençoando o João. Também nós temos o irmão Eduardo, que faz aniversário no dia 30. Temos também a irmã Merielle, que faz aniversário no dia 31. E a irmã Tatiana, que faz aniversário no dia 1º de janeiro. Então, oremos aí por esses irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida deles e renovando, né, a força, renovando a comunhão deles também com Jesus Cristo. E vamos orar também pelos enfermos. Somos gratos a Deus pela vida do irmão Elcio, que já está em casa, que Deus possa estar recuperando, né? E orarmos pelas nossas irmãs, Dona Nilza, que Deus possa também estar abençoando a vida de Dona Nilza, também abençoando Dona Germa, Dona Delvira, Dona Ione, Irmã Gesilda. São irmãs que nós sempre temos orado, né? Pedindo a Deus que possa estar abençoando a vida delas. E aqueles enfermos também que estão nos hospitais, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide, abençoando as famílias também que às vezes estão aflitas, ansiosas, angustiadas, né? Que Deus possa estar cuidando delas. E também orarmos pelas famílias enlutadas. Muitas são as famílias enlutadas, que Deus possa estar confortando cada família. Algumas tragédias às vezes acontecem em muitas famílias e que Deus possa estar cuidando, abençoando aí as famílias que estão enlutadas, passando por esse luto, né, de perda familiar, que Deus possa estar confortando aí cada família. E também, irmãos, sermos gratos. Volto a dizer, foi um ano difícil para todos nós. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições e realmente a palavra está se cumprindo. Graças a Deus que a palavra está se cumprindo, porque a palavra de Deus é viva, verdadeira, atual. Mas são muitas as aflições. Por isso pedimos a Deus que esteja nos ajudando. Mas também somos gratos pelas bênçãos recebidas. Muitas bênçãos também. E queremos destacar, né, o cuidado que Deus tem tido, né, agradecer também pelo pão de cada dia, agradecer pela proteção que Deus nos dá. Então temos muitos motivos para agradecer e principalmente pela salvação em Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, antes de iniciarmos o nosso estudo. Pai de amor, nós somos gratos a Deus pelas bênçãos recebidas. Foi um ano difícil, tem sido um ano difícil, mas o Senhor tem, ó Deus, nos abençoado. E nós somos gratos, reconhecemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos fortalece. Gratos, ó Deus, pela bênção da salvação. Gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amparo. Gratos, ó Deus, pela comunhão na igreja. Gratos, ó Deus, por cada dia a gente ter o que comer, o que vestir. E nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Mas também te pedimos que o Senhor continue cuidando, ó Deus, de nós. Tua palavra está se cumprindo. No mundo nós teríamos aflições, e realmente temos. Mas temos, ó Deus, o Senhor no nosso coração. E o Senhor disse, eu venci o mundo. Então, ó Deus, nós cremos que seremos vitoriosos também se nós estivermos contigo. Então, que nós possamos perseverar nos teus santos caminhos. Abençoe os enfermos, ó Deus, aqueles que estão hospitalizados. O Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, cuide das famílias que estão aflitas e preocupadas. Que o Senhor, ó Deus, dê força àqueles que estão ali
internados, que o Senhor capacite os médicos. Também, ó Deus, nós pedimos pelas nossas irmãs Nilza, Gesilda, Delvira, Ione, Germa, que o Senhor continue abençoando a vida delas. E também, ó Deus, os familiares de cada irmã, dando saúde a eles, dando força, dando, ó Deus, paz em seus corações. Somos gratos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Elcio, que já está em casa. Louvado seja Deus, oramos por ele e graças a Deus ele está bem, está se recuperando. Então é motivo também de gratidão. Somos gratos, ó Deus, também pelos aniversariantes desta semana. João Gabriel, abençoe, ó Deus, ali, aquela criança, vai completar amanhã 10 anos. Abençoe sua mamãe Raquel, abençoe sua irmã Helena, ó Deus, a sua vovó Rose. Abençoe, ó Deus, toda a família. Que o Senhor, ó Deus, continue cuidando do João a cada dia mais. Abençoe também o irmão Eduardo, Deus, abençoe teu servo, que irá completar mais um ano de vida também nesta semana. Cuide dele, esteja sustentando ele a cada dia mais. A irmã Merielle também, ó Deus, abençoe tua serva, abençoe seu esposo, seus filhos. Também abençoe a irmã Tatiana, ó Deus, que irá completar mais um ano de vida nessa semana. Cuida dela, ó Deus, da sua vida familiar, ó Deus, a parte emocional, a parte espiritual, que o Senhor possa estar, ó Deus, trabalhando naquela vida e sustentando ela cada dia mais. Agora que vamos estudar um pouco a tua palavra, que o Senhor conceda, ó Deus, a sabedoria ao teu servo, humildade, para que ele possa estar ministrando aquilo que é da tua vontade. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu disse, essa será a nossa última lição, a lição 13, o exercício do jejum. Iremos continuar, se assim Deus permitir, nesse próximo domingo, ainda no nosso canal, no YouTube, com outra revista, com outros assuntos, mas essa revista, ela termina hoje, lição 13, e o tema é o exercício do jejum. O texto básico aqui é Mateus capítulo 6, os versículos 16 ao 18. Abre sua Bíblia lá em Mateus 6, 16 a 18. Diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então aqui, Jesus ele ensina como devemos jejuar. O jejum, ele é bíblico, e ele ensina aqui como devemos jejuar. Que nós não devemos nos apresentar com o nosso rosto contristado, o nosso rosto triste, desfigurado, com o fim de parecer aos homens que nós estamos jejuando. Alguém pergunta, você... Não, eu estou vendo, seu rosto está bem desfigurado. Não, eu estou aí num voto a Deus, eu estou aí com um propósito diante de Deus, então eu estou jejuando, estou praticando o jejum. Mas ele diz, quando você estiver jejuando, você lava o teu rosto, unge a sua cabeça, lava o teu rosto, com o fim de você não parecer aos homens que você está jejuando. Não precisa você dizer que está jejuando, não precisa dizer ou apresentar ou aparentar que você está jejuando. Deus é quem sabe. O versículo 18 é, assim é o teu Pai em secreto. Ou seja, você tem que saber que quem vai te abençoar é Deus. As pessoas não precisam saber que você está numa prática de jejum, que você está jejuando. Apenas teu Pai, Deus, que deve saber. E em secreto, teu Pai irá te recompensar. Então aqui Jesus ensina como nós devemos jejuar e como devemos nos comportar em meio ao jejum. Não aparentar-se com o rosto desfigurado, mas lava o teu rosto, unge a sua cabeça, e teu Pai em secreto vai te recompensar. Quem precisa saber que você está jejuando é somente Deus. Mas ninguém precisa saber que você está agindo dessa maneira. E aí nós vamos estar desenvolvendo esse assunto baseado aqui no conteúdo do autor. O jejum na Bíblia.
Jejuar é abster-se de qualquer tipo de comida durante um período limitado. Na Bíblia, o jejum espiritual refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais, diferente à greve de fome e à dieta alimentar. Então, jejum não é greve de fome, jejum não é dieta alimentar. Jejum tem como finalidade se abster-se de alimento com a finalidade de um crescimento espiritual ou de alguma situação que você está, então, diante de Deus. Então, jejum é diferente de dieta alimentar e de greve de fome. O jejum espiritual refere-se à abstenção de alimento, mas com a finalidade espiritual. Os meios normais de jejuar envolviam a abstinência de qualquer alimento sólido ou líquido, exceto a água. A classificação. Na Bíblia podemos classificar o jejum de maneira individual e também de maneira coletiva. Individual, nós temos Neemias capítulo 1. Então abra sua Bíblia lá em Neemias capítulo 1, o versículo de 1 a 4. Neemias 1, 4. Neemias capítulo 1, o versículo de número 4. Diz assim: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, qual era a finalidade aqui de Neemias estar jejuando e orando perante Deus? Ele soube como estavam os judeus. Os judeus estavam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. As portas haviam sido queimadas. Então, isso trouxe tristeza a Neemias. Ele chorou, ele lamentou por alguns dias. E por isso, então, ele começou a jejuar. Foi um jejum com a finalidade de estar em comunhão com Deus, mas também com a finalidade de arrumar uma solução para resolver os problemas dos seus irmãos que estavam lá em Jerusalém. A cidade tinha sido devastada, a cidade tinha sido derribada, as portas estavam queimadas, os muros estavam derribados, o povo estava em grande miséria e desprezo. Ele ouviu isso, ele lamentou e chorou, e aí então ele teve essa oportunidade, ele jejuou e orou perante Deus. Então o propósito aqui era espiritual, né? Não era aí uma dieta alimentar nem uma greve de fome, era um propósito espiritual. Ele decidiu isso de maneira individual. Agora, coletiva, também nós temos o jejum coletivo. 2 Crônicas, capítulo 20. Abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos de 1 a 4. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, fala também da vitória de Josafá sobre os moabitas e os amonitas. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou o jejum em todo o Judá. Então aqui nós percebemos que esse versículo 3 fala de um jejum coletivo. Ele então, como líder, ele apregoou, ele convocou um jejum coletivo com relação à perseguição que ele estaria por passar, né? Então ele apregoou um jejum, solicitando, invocando o nome de Deus. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então foi um jejum coletivo. Neemias foi ali no início individual, né? Ele soube da notícia do povo judeu, da miséria em Jerusalém, dos muros derribados, das portas queimadas. Ele se lamentou, ele chorou, então ele apregoou um jejum. Aqui, Josafá, então, ele, rei de Judá, ele apregoou um jejum coletivo. Ele convocou todo o povo a apregoar um jejum e invocar, pedindo socorro ao Senhor sobre esta batalha que eles iriam enfrentar, e mesmo assim eles venceram essa batalha,
mas iniciou-se então com jejum e oração, invocando o nome de Deus. Na Bíblia, o jejum é observado sempre em ocasiões: juízos de Deus, calamidades públicas, aflições da igreja, aflições pessoais e alheias, eleição e ordenação de ministros, lá em Atos 13:3 fala, e tentação espiritual. Então, ocasiões que vemos na Bíblia o jejum sendo observado, sendo praticado, em situações bem específicas, sempre relacionadas às questões espirituais. Na Bíblia, o jejum é sempre acompanhado por quê? Por orações, por confissão de pecado, por serviço e por humilhação e lamento. Então, o jejum ele não vem sozinho. O jejum ele também vem acompanhado de oração, ele vem acompanhado de confissão de pecado, ele vem acompanhado também de lamento, de humilhação, de quebrantamento e também de serviço. De serviço no sentido com o propósito de trabalhar na obra do Senhor. No caso, lá em Atos 13:3, era a consagração, eleição de ordenação de ministro. Então, é um serviço. Apregoar o jejum é acompanhado, então, de serviço, de uma ordenação de ministério. Vamos ler esse texto lá de Atos 13:3. Abra sua Bíblia lá em Atos 13:3, para nós podermos, então, explicar essa questão também do jejum, não só na oração, no lamento, na confissão de pecados, mas também no serviço. Atos 13, o versículo de número 3, diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui é a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Então, antes a igreja, antes de encaminhar esses dois homens de Deus para essa primeira viagem missionária, eles jejuaram e eles também oraram, impondo a mão, ou seja, consagrando eles a obra missionária. Então, o jejum ele vem acompanhado de serviço, ele vem acompanhado de oração, ele vem acompanhado de confissão de pecado, ele vem acompanhado de humilhação e lamento. Então, ele não é uma coisa sozinha, né? Esse ato não é um ato solitário. Você abrange também, acompanha mais coisas que é a oração, o serviço, também a humilhação, o quebrantamento e a confissão de pecado. O jejum hoje, é o jejum uma prática obrigatória para os cristãos? No Antigo Testamento, o jejum era obrigatório apenas no dia da expiação, relacionado com o arrependimento. Não existindo mais o dia da expiação, o jejum deixou de ser uma prática obrigatória. O fato de não ser obrigatório não quer dizer que o jejum não seja necessário e importante. Então, o jejum não é algo obrigatório, mas não significa que ele não seja importante e também necessário. Em Mateus 6:16 a 18 lemos, o texto que nós lemos, o texto inicial: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então nós falamos sobre isso, né? O jejum não é algo obrigatório, mas também é uma necessidade, e também ele é importante. Mas não precisa ninguém ficar sabendo que você está jejuando. Apenas teu Pai, apenas Deus precisa saber. E muitas vezes a gente percebeu, baseado nesse texto aqui, que os fariseus, eles tinham esse prazer de se apresentar com o rosto desfigurado para dizer que eram super religiosos, estavam jejuando, né? E na verdade Jesus orienta: olha, quando vocês jejuarem, não precisa se apresentar com o rosto desfigurado, como fazem os hipócritas. Ou seja, ele chama os fariseus de hipócritas, pessoas que estavam usando uma atitude bíblica para demonstrar uma religiosidade maior, uma intimidade maior com Deus. Não fazem como eles, que são hipócritas, mas vocês lavam o rosto, ungem a sua cabeça e então jejuem diante de Deus, e Deus em secreto irá te recompensar. Apenas isso. Primeiro, as palavras de Jesus não constituem uma ordem, mas instruções
sobre o exercício apropriado de uma prática comum do seu tempo. O cristão a jejuar não deve fazê-lo com ostentação ou com uma exibição de espiritualidade. As expressões quando jejuardes e tu, porém, quando jejuares, reforçam a ideia de que Jesus via o jejum como uma prática devocional do cristão, tal como a oferta e a oração. Ele mesmo, Jesus, praticou o jejum. Mateus capítulo 4, versículo 2, afirma isso. Mateus capítulo 4, abra sua Bíblia lá em Mateus 4, versículo 2, mostra isso. Diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o jejum, ele como ele fala aqui logo no início, ele dura um período. Ele não é não tem como você jejuar a vida toda. É claro que você pode jejuar, mas não assim, que eu digo, ter um período, né? Não é um período ilimitado, mas é um período limitado. Aqui o próprio Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E depois ele teve fome. Aí ele começou a ser tentado por Satanás. Mas ele não foi influenciado pelas ofertas de Satanás. Ele se manteve firme e depois então de expulsar Satanás, os anjos vieram e serviram ele, né? Mas o próprio Jesus, ele teve essa prática do jejum como uma forma então de devoção, né? Não como ostentação ou como exibição, mas uma forma aqui de devoção, de estar em comunhão com o Pai, de se fortalecer espiritualmente, né? De fortalecer a sua vida, a sua comunhão com Deus. Então, o próprio Jesus mostra que o jejum, ele é bíblico, não é algo obrigatório, mas deve ser feito de coração, de maneira espontânea e também em um tempo limitado. É interessante que ele fala, eu acabei de ler aqui, como uma prática devocional do cristão, né? Assim como a oração, assim como o serviço, a oferta, o dízimo, o jejum também faz parte de uma devoção a Deus, né? O jejum é uma prática devocional do cristão. Às vezes nós não praticamos, mas também faz parte. Assim como a oração, como a oferta, como a entrega do dízimo, como o serviço na igreja, o jejum também faz parte, é uma prática devocional do cristão. Só que não é como ostentação, exibicionismo, mas apenas você e Deus e você que deve então estar nessa comunhão, nesse laço de comunhão com Ele, e não precisa ninguém ficar sabendo que você está jejuando. Jesus nos ensina que o jejum deve ser para Deus. Tudo é para a glória de Deus. Usar boas coisas para os nossos próprios fins é sempre sinal de falsa religião. Jejuar com interesse, né? Com outros interesses. Não, jejum é para Deus, para a glória de Deus, para que eu possa firmar a minha vida com Deus e possa levar a minha vida mais próximo de Deus. Tudo tem um propósito, é para Ele e para a glória dele. O jejum reflete a necessidade espiritual de quem o pratica. Em Mateus 9, 14 e 15 lemos: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus faz um anúncio prévio sobre a experiência amarga que os discípulos enfrentariam. Ou seja, a hora que Jesus ia passar pelo sacrifício, a hora que Jesus ia passar por todo aquele sofrimento. Ali não havia necessidade porque o noivo estava ali, Cristo estava ali. Então não havia necessidade. É claro que hoje também nós temos o Espírito Santo conosco, mas há necessidade do jejum sim, porque faz parte da devoção cristã. É uma prática devocional cristã. Ele não é obrigatório, mas é importante e também necessário, assim como a oração. O jejum, ele não vem de maneira aleatória, ele vem sempre acompanhado de oração, acompanhado de lamento, acompanhado de humilhação, de quebrantamento, e aí nós vamos crescendo para a glória de Deus, para exaltar o nome de Deus. Amém, irmãos?
quando devemos jejuar? Joel afirma que quando o momento é de desespero, de calamidade, Deus mesmo exorta seu povo a buscar o auxílio do alto. Nós estamos vivendo dias difíceis. Eu até citei isso no início e também nas minhas orações eu tenho colocado isso diante de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis. E em Joel, no capítulo 2 e também no capítulo 1, o povo apregoou também um jejum. Diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Santificai um jejum. A perseguição, a luta, a desobediência estava afastando o povo da comunhão com Deus. Então, ele diz aqui, quando devemos jejuar? Baseado no livro de Joel, quando o momento é de desespero, é de calamidade, Deus mesmo exorta o seu povo a buscar o auxílio do alto, através da oração, através dos cultos, através do jejum. Porque jejum também é uma prática importante para o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes essa prática é deixada de lado e não realizamos isso. Mas o momento é propício para isso. Dias difíceis, um ano difícil, lutas. E às vezes nós achamos que com a vacina tudo vai se acabar. Não, vai ter muitas outras situações difíceis. A vacina não vai ser a solução para os nossos problemas. Ela pode contribuir positivamente para essa situação que nós estamos enfrentando. Mas vão surgir outras situações, outras batalhas, outras lutas, outras guerras, né? E aí nós precisamos estar em comunhão com Deus, através da oração, através do jejum, através da humilhação, através do lamento, do quebrantamento. Todo esse trimestre, você que tem acompanhado com a gente, esse trimestre, nós falamos do exercício do quebrantamento, o exercício da comunhão, do relacionamento na igreja, o exercício da mordomia, o exercício da integridade. Então, sempre em prol de a gente aprender e adquirir conhecimento mais e mais para estarmos na presença de Deus, para fazermos da nossa vida uma vida para a glória de Deus. E o jejum não está fora disso, né? E muitas das vezes nós não praticamos isso porque achamos que isso é coisa lá do Velho Testamento. Não, é para nós também. O próprio Jesus falou, olha, quando o noivo... agora o noivo está aqui, eu estou aqui, mas vai chegar um momento que eu não vou estar mais. E aí a gente percebe a luta que é, a dificuldade que é, apesar de termos o auxílio do Espírito Santo, mas fisicamente ele não está aqui conosco como estavam com os discípulos lá, né? Por isso que nós precisamos ter essa comunhão com Deus através da oração, através do jejum, para que nós possamos então estar mais próximos e fortalecidos para enfrentar as dificuldades da vida. Sabemos também que o jejum acompanhado de oração é uma prática que visa a santificação e o crescimento espiritual. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Esse é um texto muito conhecido. E nós, irmãos, precisamos praticar esse texto, observar esse texto, guardar ele, aplicar ele na nossa vida. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, essa é uma aliança do Senhor com Salomão. Ou seja, se você quer uma aliança comigo, Salomão, o povo, o meu povo, precisa se quebrantar, precisa me buscar, precisa se converter, se santificar, precisa orar, precisa estar em comunhão comigo. Aí eu vou perdoar os seus pecados, vou sarar, vou ouvir dos céus as suas orações, então vou abençoar. Às vezes nós estamos sofrendo tanto por falta de humildade, de nós nos humilharmos diante de Deus. Às vezes estamos sofrendo tanto porque nós não nos convertemos dos maus caminhos, nós não estamos buscando a face de Deus, nós não estamos tendo uma comunhão com Jesus Cristo, nós não estamos olhando para Cristo, mas olhando às vezes para o nosso coração
e para os maus desejos que está no nosso coração. Então, a oração é uma prática que visa também a santificação e o crescimento espiritual. E o jejum vem acompanhado da oração. E a oração vem também acompanhada do jejum, do quebrantamento, da humilhação, de você se humilhar diante de Deus, de lamentar a sua miséria, chorar a sua miséria, reconhecer as suas falhas, a sua limitação e pedir para que Deus possa capacitar você para glorificar o nome dele. E às vezes estamos, irmãos e amigos, buscando a Deus de maneira negligente, não estamos seguindo as santas escrituras, não estamos nos preocupando com isso. Estamos vendo tudo isso acontecendo e isso parece que não acende na nossa mente que eu preciso me aproximar de Deus. Os sinais estão acontecendo e nós precisamos estar mais próximo de Deus. E muitas pessoas acabam se afastando do Evangelho e não estando em comunhão com Deus e às vezes até duvidando do poder de Deus, duvidando então da presença de Deus e acaba se frustrando ainda mais. Quero concluir com 3 lições básicas desta lição. Primeiro, o jejum não é uma prática obrigatória ao cristão, conforme a interpretação bíblica. O jejum não é uma prática obrigatória. Falamos que ele é importante e também é necessário, mas não é uma parte obrigatória. O fato do jejum não ser obrigatório não nega a sua importância. O cristão poderá ou não praticar o jejum. Ao praticá-lo, deve fazê-lo como expressão de humildade, sem ostentação, sem exibicionismo. Ou seja, teu pai que vem em secreto irá te recompensar. Então é você e Deus, Deus e você ali. Ele é importante, ele não é obrigatório, ele é necessário, ele é importante. Não faça com ostentação e exibição, mas faça de maneira humilde, expressando ali humildade. Terceiro, ore e jejue com o objetivo de colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. A decisão de jejuar é pessoal e está ligada à necessidade do coração. Então, se o teu coração, se você na comunhão com Deus, Deus fala com você para jejuar, jejue. É algo pessoal, sempre colocando Deus em primeiro lugar. A decisão de jejuar é pessoal, está ligada à necessidade do nosso coração, que é enganoso, e necessitamos então que Deus crie em nós um coração puro. Então é você e Deus. Não há necessidade de você dizer na igreja para o seu pastor, ou dizer para o seu irmão em Cristo, ou para outra pessoa que você está em jejum, né? Está aí 20 dias jejuando, está aí 10 dias jejuando. Não há necessidade disso. Isso é ostentação, exibicionismo e hipocrisia. Seja humilde. É você em Deus e teu Pai em secreto irá recompensar você, sabendo que o jejum espiritual, ele é para o crescimento espiritual. Não é para alguma satisfação material, não é para algum desejo pessoal. Isso se chama falsa religião, mas é para Deus, é para servir a Deus, é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos ter aprendido com essas práticas. Precisamos estar próximos de Deus. E mais uma vez eu digo, segundo a Crônicas 7:14, precisamos nos humilhar, precisamos buscar a face de Deus, precisamos orar, precisamos nos santificar. Se queremos que Deus perdoe os nossos pecados, se queremos que Deus ouve as nossas orações, precisamos também olhar para nós mesmos e vermos que nós estamos falhando, que nós precisamos quebrantar, precisamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer a sua soberania e caminharmos com Ele. Que Deus possa estar abençoando. Seja grato pelo ano. Apesar das lutas que nós enfrentamos, das dificuldades, das perdas familiares também que tivemos, mas seja grato. Deus está te dando mais uma oportunidade
Deus está te dando mais uma oportunidade para que você possa caminhar com Ele, para que você possa amadurecer. Então aproveite essa oportunidade, caminhe com Cristo, porque nós estamos na mão dEle. Nós não podemos dar um passo se não for da vontade dEle. Amém? Que Deus te abençoe, um feliz ano novo, que a graça de Cristo possa cuidar de você, que você possa reconhecer a soberania de Deus. Sou grato a Deus pela igreja, pelas bênçãos neste ano. Foi um ano também difícil, mas Deus até aqui nos ajudou. Então, a minha gratidão aos irmãos, aos amigos, por essa oportunidade de estarmos juntos. Se assim Deus permitir, estaremos juntos também no próximo ano, louvando a Deus, bendizendo a Deus. Mas este ano se finda e a nossa palavra é de gratidão pelas bênçãos e por você também. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar. Pai de amor, que possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome, através das práticas que o Senhor deixou para nós. O jejum é uma delas, a oração, a oferta, o cultuar, o estar em comunhão com os nossos irmãos, são práticas, ó Deus, que o Senhor deixou para que nós possamos praticar, para que possamos estar mais juntos contigo, mais em comunhão contigo. Então, ó Deus, que possamos usá-las, que possamos fazer a Tua vontade. Dirige os nossos passos, que nós possamos Te buscar, ó Deus, nos convertermos dos maus caminhos, orar e buscar a Tua face, porque em Ti nós encontramos a paz e a esperança para os nossos dias. Ano difícil, ano de muitas lutas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. E desejamos e queremos que o Senhor continue conosco. Os sinais estão mostrando que a sua volta está muito próxima e queremos estar contigo. Então, ó Deus, que nada possa nos separar do teu amor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.